Oi, Guzmão. Olá de novo. Olá de novo. Melhorou E aí, como estou? Estou travando ainda? um pouco. Ainda um pouco, mas tá melhorando. Vou tentar. Travou de novo, Cecília? Ficou travada a Voltei, imagem. voltei. Tá travando bastante a imagem. Só, seu áudio também. Ainda, Tá. Não, ainda. ainda assim. Você me ouve bem? Ouço pro Eu ainda pessoal. vejo. Pergunta à turma se tá ok, que pra mim tá com um delay grande. Certo. Pessoal que está ouvindo, né, aqui na live, como é que tá o áudio? Escutando as duas bem, tá? Pro resto da prova, As pessoas estão falando. A da Cecília tá cortando bastante. Para mim também, tá? Assim, eu ouço só o finalzinho da sua frase. entendi. Vou fazer o seguinte: um último teste aqui. Eu vou pedir para Tá, outra coisa assumir a nossa live, mas eu vou tentar colocar o fone para ver se melhora, certo? tá ótimo. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou, melhorou. Acho que agora vai. Ficou joia? Que joia. Tá um pouquinho o Às delay do vezes. seu vídeo, mas tá ok, tá ótimo. Bom, então vamos iniciar, certo? Eu já tenho uma quantidade de pessoas boas. Se por acaso o áudio continuar ruim, vocês avisam aqui nos comentários, certo? E a gente vai solucionar de alguma forma. Mas sejam todos muito bem-vindos, certo? Meu nome é Maria Cecília, eu sou estudante de Ciências Contábeis da Unimilaro de Freitas e sou voluntária do NAF Unimilaro de Freitas, certo? Para quem não conhece, o NAF é um núcleo de apoio fiscal e contábil, onde a gente presta assistência dos assuntos relacionados à Receita Federal. E a gente gosta sempre de lembrar que não estamos substituindo um escritório de contabilidade, né? É somente uma assistência, um amparo, certo? Hoje o tema da nossa live, super especial, na semana do Dia do Contador, né, que foi ontem, É é verdade. parabenizar novamente todos os contadores e futuros contadores, certo? Uhum. Hoje o tema da nossa live é auditoria, uma oportunidade para o contador. Com a nossa super convidada, Rafaela Souza, é um prazer que você esteja aqui, certo? Prazer é todo meu, Cecília. Que bom. Rafaela é contadora, auditora, professora conteudista, pós-graduada em contadoria e finanças e outras coisas, né? Só para É. resumir. Para resumir. Bom, novamente, muito obrigada por estar participando. É um prazer imenso, certo? Pessoal, qualquer dúvida que tiverem, qualquer comentário, é só deixar aqui, certo? Quem quiser colocar na caixinha de perguntas também, pode colocar, é uma caixinha que tem uma interrogaçãozinha, pode mandar para a gente que a gente vai estar aqui respondendo para vocês. Bom, para iniciar a nossa live de vez, escutar aí esse conteúdo maravilhoso que a Rafaela tem a fornecer para a gente, me diz,
o que é auditoria na contabilidade? Pronto. Cecília, apesar dos intercalços aí sistêmicos, antes de começar a falar um pouquinho desse mundo que brilha meus olhos, que é a auditoria, eu queria muito agradecer o convite, seu convite, da professora Irã, professor Marcelo, por esse momento, né? E é um prazer para mim na Semana do Contador, eu que sou contadora de coração, estar aqui falando um pouquinho para vocês, para todo mundo que está assistindo, o pessoal está entrando aí. Convidei uma turma boa para a gente discutir um assunto muito bacana, que é a auditoria. Bom, o que é auditoria? A auditoria nada mais é do que um ramo, uma especialização, digamos assim, da área contábil, né? A área contábil cresceu de tal forma que ela precisa hoje se desmembrar para poder atender certas necessidades. Uma delas é a auditoria. E a auditoria é formada por procedimentos, né? São técnicas, são normas, são conhecimentos contábeis que são aplicados pelo profissional auditor, que vai desenvolver no cliente um relatório, uma opinião, que todo mundo no final quer saber, o parecer da auditoria, é se aquele cliente ele atende às normas internacionais, se aquele cliente ele está apto para desenvolver o negócio dele através de normas, de procedimentos, se ele segue de fato um padrão. Então, o auditor ele é um profissional que é tecnicamente formado como um contador e que, de forma muito vasta, ele conhece muito das normas de contabilização. Então, ele conhece como, tecnicamente, uma empresa deve fazer a escrituração do contas a receber, a escrituração do contas a pagar. Então, ele vai evidenciar, através dos seus exames substantivos, dos seus testes analíticos, da entrevista com o cliente e da avaliação dos controles internos, se aquela empresa ela atende, de fato, às normas estabelecidas pela contabilidade. Então, em resumo, é uma linha de especialização fantástica, porque nós, contadores, temos a oportunidade de não só fazer, mas a oportunidade de revisar, a oportunidade de ter um colega que vai fazer e que a gente vai ajudar ele a seguir os procedimentos, a melhorar a qualidade da informação contábil, para no finalzinho ele receber lá um relatório de 2 páginas, Cecília, dizendo que ele está cumprindo fielmente as normas internacionais de contabilidade. Então, em resumo, a auditoria se resume a 2 folhas finais só para isso. Perfeito, acho que todo mundo entendeu. Estou muito feliz, acho que a senhora também, desses comentários aqui, muitos comentários, né? No Tá nosso vendo? chatzinho. Então, a galera muito legal. A galera tá aí acompanhando, tá vendo? Falei, bora assistir todo mundo para conhecer mais de auditoria. Com certeza, vai ser massa. Continuem aqui, que a gente tem várias perguntinhas e podem perguntar aí nos comentários, certo? Bom, segunda pergunta. Qual é a importância da auditoria? Olha, a auditoria, ela antigamente era vista como uma coisa muito mais fiscal, né? A pessoa que contratava uma auditoria, ela não queria entender de controle interno. Ela queria saber se tinha alguém fraudando alguma coisa. Então, a gente tem um perfil, o mercado antes tinha um perfil de achar que a gente estava ali para procurar fraude. Então, não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver com isso. A importância da auditoria hoje é fazer com que a empresa tenha segurança das suas informações, que a empresa tenha uma garantia que o investidor externo possa vir colocar o dinheiro aqui numa empresa de capital aberto e saber que aquela empresa ela segue uma norma, ela tem um conteúdo, ela oferece para a sociedade informações transparentes. Então, fora a obrigatoriedade, né, que ficou estabelecida na lei das SAs, na 11.638, toda empresa de capital aberto que tem ações na bolsa tem que ter auditoria. Empresas com ativo total acima de 240 milhões tem que ter auditoria. Empresas com faturamento acima de 300 milhões tem que ter auditoria. Então, hoje, o cliente que contrata auditoria, ele não é mais só esse cliente. Ele é o cara que quer ter segurança da sua informação. Ele quer saber se o dinheiro que perpassa por todo o processo de controle interno da empresa dele, ele tem uma origem e ele tem um final, e esse final eles se casam, essas informações elas estão coerentes. Então vai muito além da obrigatoriedade. Hoje o cara que contrata a empresa de auditoria, ele quer ter segurança.
Ele quer uma opinião externa, porque quando você está dentro do conteúdo da empresa, às vezes você fica viciado no processo. Então você já não consegue mais enxergar o que de qualidade pode ser melhorado. Então a auditoria, ela traz esse olhar, ela traz esse olhar de fora e ele traz um olhar atualizado, que nós contadores temos essa coisa que precisamos melhorar muito, ter educação continuada. Hoje a gente teve 3 grandes leis aí, a 6.404, a 11.638, a 11.941. Então, isso muda o nosso cenário. O tempo todo as normas são alteradas, o tempo todo os CPCs são alterados. Então, os conhecimentos e pronunciamentos técnicos, para nós, formadores de opiniões, contadores, somos formadores de opiniões, formamos a opinião da empresa. Então, nós precisamos estar preparados, atualizados, sempre. Então, esse é um papel e a importância da auditoria. Ter sempre um cara que chega novo, que melhora a qualidade do seu trabalho e que consegue deixar a sua empresa mais transparente. Tirando de cara a obrigatoriedade, porque eu acho que o cara que hoje só pensa em fazer auditoria porque é obrigado, vai findar-se em algum momento. Então, acho que isso é a grande questão hoje para os negócios, é olhar para o auditor como parceiro. Se a empresa entender que nós somos parceiros, a coisa anda de uma forma muito, muito, muito mais transparente e a possibilidade dele conseguir recursos de terceiros é muito, muito maior. Então, acho que esse é o grande ponto da importância hoje, né? Um cenário muito mais evolutivo do que a gente via aí há uns 10 anos atrás. Com certeza, é muito importante essa forma crítica de enxergar. Né? Geralmente a gente associa a auditoria ao problema. É um problema. E é a solução. Exatamente. Com certeza. Vamos lá. Rafaela, me diz quais são os tipos de auditoria que possuem, né? Olha, a auditoria cresceu tanto, né? Eu sempre brinco, assim, quando eu entrei trainee, a auditoria era uma coisa, hoje a auditoria é outra. E há anos a auditoria toma um outro rumo, sabe? A auditoria, ela cresce de uma forma segmentada. E por que ela precisa crescer hoje de forma segmentada? Hoje você tem uma formação como contador. Então, sua formação de contador lhe permite ter embasamento técnico sobre contabilidade. Então, você conhece as normas, você conhece os procedimentos de contabilidade. E aí você começa a entrar em negócios ou empresas que elas têm outro cenário, né? Elas têm outra atividade, que é uma atividade um pouco mais complexa para a contabilidade e que precisa de um especialista. Então, eu hoje preciso de uma auditoria, por exemplo, de sistema. Por quê? Hoje a área de tecnologia de informação, ela é uma área extremamente importante para o DNA do negócio. O cara hoje só funciona se você tiver um RP bom, se você tiver controle naquele RP. Como é que o auditor, que não tem formação em tecnologia de informação, é capaz de auditar um sistema? Não é. Então, hoje a auditoria se segmentou de tal forma que eu tenho, por exemplo, auditoria de sistema, eu tenho auditoria de qualidade, que é as famosas ISO. Então, eu vou lá na indústria, eu vejo se a indústria ela opera daquela forma, se o produto tem qualidade. Então, é um outro segmento da auditoria. Eu tenho a auditoria tributária, porque nós, contadores da parte contábil, fazemos contabilidade. Agora, o auditor da parte, ou o contador da parte fiscal, aí faz tributário. São coisas, gente, distintas, porque o povo tem mania de achar, Cecília, que a gente só sabe fazer imposto de renda, né? Só conversa com a gente na hora do imposto de renda. Pois é, no início do ano. No início do ano, nós somos as pessoas mais requisitadas do mundo, porque só lembra da gente na hora do imposto de renda. Então, vamos aí para os leigos. Por favor, nos procure em qualquer momento do ano, não só na hora do imposto de renda. Então, o auditor tributário é um auditor também especialista nessa área, porque eu sei fazer uma apuração, mas eu, por exemplo, não posso ter um conhecimento sólido em transfer price, que é um comércio de exportação, é uma coisa específica da área tributária. Então, toda essa nuance que o auditor pode não ter certeza, né? Ele não vai, digamos assim, na unha. Ele conhece o global, ele conhece a norma, ele conhece a forma de apurar, mas ele não conhece na unha aquele processo. Então, a gente criou, né, outros segmentos dentro da auditoria justamente para garantir que cada área, a depender da relevância do cliente, né,
ela seja auditada de uma forma mais específica, porque um erro encontrado naquela área, ela pode desencadear numa fraude, num vício, num processo. Então, para poder chegar naquele nível, eu precisei criar outras nuances de auditoria. Então, a auditoria governamental, por exemplo, que é a auditoria pública, é uma auditoria muito densa, é uma auditoria muito específica, porque a contabilização da entidade pública é outra. Não é um balancete igual que a gente está acostumado a ver. Eu tenho empenho, eu tenho orçamento público, eu tenho teto de gasto, eu tenho lei orçamentária. São outras coisas. Então, é necessário que a gente segmente esse processo. Então, fora a auditoria interna, que acho que é a mais famosa, a auditoria independente, que também é bem famosa, temos a governamental, temos a sistema, temos a qualidade e temos hoje uma que a gente chama de compliance, né? É o termo do momento para a contabilidade, é falar de compliance, que é nada mais, nada menos do que manter a ética, manter a ordem, manter os padrões, não deixa de ser auditoria. A gente vai criando o segmento para tornar a coisa, Cecília, mais específica, para eu garantir para o meu cliente que apesar dele ser um cliente público ou ele ser uma indústria, eu sou capaz de auditar a área dele porque eu tenho um auditor especialista naquilo. Eu tenho um cara que tem uma formação para fazer aquilo. Então, eu garanto para o meu cliente que, além do básico, né, além de normas técnicas, procedimentos, controles internos, eu sou capaz de garantir um atendimento assim, diferenciado. Eu consigo chegar, eu conheço o DNA dele, eu consigo chegar lá no DNA dele. Então, é mais ou menos isso e o motivo pelo qual hoje a gente tem muitos segmentos dentro da auditoria. Perfeito. Todo mundo aí tá amando pelos comentários, mas realmente uma explanação maravilhosa. Muito obrigada. Vamos lá. Bom, próxima pergunta. Quais são os indícios que mostram que uma empresa precisa de auditoria? Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem dúvida, é só deixar aqui nos comentários, certo? Deixa as perguntas aí, né, Cecília, para depois. Fora dessa. Bom, indícios, assim, foi o que a gente até conversou um pouquinho antes. A empresa, né, o segmento de uma forma geral, acha que o momento de contratar auditoria é quando ele acha um problema. Então, esse é o principal indício que ele acha que vai ter que resolver. Voltou agora, Ah, pronto. Que caiu aqui, voltou. Pronto. Então, esse é o principal indício que motiva ele a fazer que motiva principalmente a contratação, digamos assim, seria o grande plus dele. Mas não é isso, né? Não é o momento esse. O momento é justamente antes. O momento é você ter uma segurança. O momento é você apresentar um controle interno eficiente para o seu prestador de serviço, para o seu investidor externo. Esse é o momento, né? Não existe o pontapé inicial, mas eu acho que se eu fosse dizer, olha, um cliente procura a empresa de auditoria por quê? Primeiro, porque ele é obrigado. Segundo, porque ele vê um problema na empresa dele e ele quer resolver esse problema. E terceiro, é se ele viu o problema, não sabe solucionar e quer ajuda de alguém. Então, eu acho que são os 3 grandes indícios pelos quais ele vai buscar uma auditoria. Seja ela, assim, sua grande maioria, uma auditoria externa. Ele quer uma opinião de fora. Né? Ele não quer um funcionário dele auditando, buscando controle interno. Então, é mais ou menos os principais indícios pelos quais hoje a gente procura uma auditoria. Certo. Bom, próxima dúvida. Como se realiza a auditoria preventiva? Pronto. A auditoria preventiva, ela é assim. O contrato da auditoria prevê que, ao final do trabalho, o auditor emita uma opinião, certo? Essa opinião pode não ser aquilo que você gostaria de receber, porque você não sabe como é que anda o controle da sua empresa. Então, muitos clientes, ele, em vez de contratar um relatório de auditoria independente, ele prefere contratar uma auditoria de prevenção. Então, ele quer saber o que acontece aqui dentro do meu controle interno da minha empresa. Como é que eu faço para poder ficar atento
a esse processo? O que é que eu posso melhorar? Então, ele faz a contratação de uma auditoria preventiva que, em vez de dar uma opinião independente sobre o controle interno, o cara vai dar um relatório de recomendação. O cara vai dar um diagnóstico operacional. E aí, o que é que o cliente faz? Ele trabalha nos pontos fracos e depois contrata a auditoria. Porque na hora que a auditoria vir, tá tudo lindo. Então, é uma forma dele garantir que, no final, a opinião dele vai estar massa, vai estar perfeita. Mas, como ele não tem segurança desse fato, ele contrata a preventiva trimestral até, antes de fechar o balanço em 31 de dezembro, ele contrata em setembro, Cecília, faz a trimestral, aí depois contrata lá no final a auditoria, porque aí no final a auditoria vai estar perfeita, que ele já trabalhou no ponto ruim dele. Isso não é uma coisa ruim, não, gente. É uma coisa muito boa. Ele entende que precisa melhorar o processo, só que antes de contratar um cara que vai lá canetar ele, ele contrata alguém que ajuda, ele conserta o processo e depois ele contrata no final para ter a opinião dele. Então, isso seria uma auditoria preventiva. Perfeito. O Muriel comentou aqui, vão sair perito em auditoria dessa live. Todos nós. Vamos lá. Vamos lá. Como ingressamos? Acho que essa vai ser a dúvida de várias pessoas aqui da live. Como é que a gente ingressa na área de auditoria contábil? Pronto. O processo é simples, né? Assim, hoje a gente tem, especificamente falando de Brasil, a gente tem as 5 maiores empresas de auditoria do mundo, né? Então, a gente hoje tem a possibilidade de entrar numa multinacional, né? São 5 grandes empresas que dominam o grande mercado de auditoria. E aí, como é que você faz para entrar numa dessas empresas, por exemplo? Elas anualmente lançam um processo de trainee, né? Que é o famoso pica-pau da auditoria. É o cara que só pergunta, só pergunta, só pergunta, só pergunta, só pergunta. Então, a gente sempre brinca que o trainee é o pica-pau, porque ele fica aqui perguntando para você o tempo todo como é que faz as coisas. Mas que esse processo ele é anual, certo? É um processo seletivo que visa garantir um perfil profissional ético, vai precisar de uma pessoa proativa, vai precisar que você tenha características processuais, como, por exemplo, Excel. Você precisa hoje ter uma ferramenta de Excel boa. Foi. Tô, Vamos lá, voltou agora. Voltou. Então, você precisa ter um bom nível de Excel, você precisa ter um bom nível de inglês. Então, além do básico, né? Hoje, você, para ser auditor, você pode até iniciar na empresa de trainee com formação em outra formação. Por exemplo, administrador, economista, engenheiro, advogado. Você pode até começar, você pode ingressar. Mas para manter-se na carreira de auditor, é obrigado a fazer o curso de Ciências Contábeis, graças a Deus. Porque senão, não ia saber o que fazer. Então, hoje, o grande X da questão é nós, né, contadores, você em especial, Cecília, que é estudante, e desejar-se, agora que você me conhece, né, que você vai abrir os olhos para a mesa de auditoria, participar de um processo seletivo como esse. Anualmente, essas 5 grandes empresas fazem esse processo. Todas essas empresas têm escritório aqui, por exemplo, em Salvador. Então, você pode fazer tranquilamente. E você vai aí viajar muito, conhecer muitos estados, porque você às vezes está aqui, vai auditar Mato Grosso, vai auditar São Paulo, e viaja muito. E aí você vai ter a oportunidade também de conhecer, o que eu acho mais bacana da vida de auditoria, é conhecer muitos tipos de negócio. Você vai auditar de ONG, sabe, a empresa de capital aberto. Então, é a oportunidade de você abrir seu olhinho para todos os tipos de balancetes que você já viu na vida, todas as contabilizações estranhas da que você imaginar, você vai conhecer no mundo de auditoria. Então, é uma oportunidade para nós contadores. Por favor, contadores que estão me ouvindo, alunos, não deixem de enveredar para a área da auditoria, por favor. Já ficou aí a dica, quase passo a passo de como se ingressar. Perfeito. A gente até tinha falado antes, né, sobre a auditoria preventiva. Sim. Era comentar a auditoria interna.
Mas, de fato, como é que funciona a auditoria interna? Bom, a auditoria interna, ela é uma auditoria feita por um funcionário, né? Ele é funcionário da própria organização. Não é como a gente estava conversando antes, a auditoria externa, que é um terceiro e tudo mais. Então, ele é um funcionário da sua empresa e você contrata ele normalmente com essa formação desse olhar de auditor. E o que é que ele vai fazer ali? Ele vai pegar uma área específica, vamos dizer assim, o estoque. Ele vai olhar como é que funciona o estoque da minha empresa, como é o processo de cotação, de solicitação, quem é que compra, quem que aprova, tem orçamento, são 3, tem inventário. Então, ele vai conhecer o processo de cada área da própria empresa na unha. Ele vai lá, ele sabe o nome de todo mundo, ele sabe o que todo mundo faz. E ele vai ali planilhar essa informação e ele vai buscar detectar alguma inconsistência no controle interno da empresa, para ele já poder corrigir antes da auditoria externa chegar. Porque ele não tem o papel de emitir uma opinião, ele tem o papel de emitir um processo de correção. Então ele vai lá dizer, ó, aqui não está conciliado, ó, aqui faltou cotação, ó, aqui tem algum problema de controle. Então, ele vai auxiliar o controle interno funcionar de forma perfeita para poder, no momento da auditoria externa, não existir nenhum tipo de conflito que impeça uma opinião ou uma opinião com ressalva, que é o que a empresa não gostaria de receber. Então, ele tem esse papel, é um cara muito mais... ele é uma mistura do operacional com o contábil, né? Ele vai ver também a parte contábil, a parte das demonstrações, fazer conciliação do mesmo jeito, só que ele vai ajudar internamente. E ele também não está subordinado, tipo assim, mas se o auditor interno achar uma fraude, ele não vai contar, né? Porque ele é funcionário da empresa. Não, ele é ligado ao conselho. Ele não pode ser ligado, ele não pode ter um chefe, tipo, o chefe dele é a contabilidade. Isso não existe, certo? Então, o auditor ele é ligado ao conselho da administração, que é um órgão isento da operação da empresa. Por quê? Porque ele precisa ter isonomia, senão não é auditor. Então, ele é ligado a um outro órgão que nada tem a ver com a empresa operacional, para que ele tenha poder de ajustar as coisas. Porque senão fica só escrito no papel, né, Cecília? Não é, o objetivo não é esse. Então, esse é o papel do auditor interno, certo? Muito interessante falar sobre essa questão, né? De que estamos ligados ao conselho. Isso. Por isso a gente não vai acabar indo para o outro lado, né? Antiético. Exatamente. Bom, pessoal, a gente já está quase chegando perto do nosso finzinho. Então, estamos na metade. Então, deixe suas dúvidas, suas perguntas, certo? Não tenham medo. Não tenho. A Rafaela vai amar responder. E eu falo demais, Cecília. Você tem que me cortar, Cecília. Não mesmo. Relações perfeitas, certo? Mas ainda temos algumas perguntas aqui. Eu vou dirigir agora, certo? Tá bom. Qual a diferença entre controle interno e auditoria interna? Pronto. Eu meio que já falei um pouquinho antes, mas eu vou deixar bem separado agora para a gente formar essa ideia na nossa cabecinha. O que é controle interno? Pensa aí na palavra controle. Controle é segurança do seu procedimento. Então, o seu procedimento é o controle. Então, você precisa ter segurança que todo procedimento de área, ele tem controle. Então, é o controle interno. O controle interno, ele tem qualquer operação. Então, se eu tenho um contas a receber, ele tem um controle. Eu posso fazer um manual do contas a receber. Então, eu sei como é que eu faturo, como é que eu recebo, quanto tempo eu recebo. Eu tenho perda, eu tenho crédito. Então, isso é um controle. Eu sei tudo sobre a área do contas a receber. E a auditoria interna é uma execução da análise do controle interno. Então, o auditor pode chegar e dizer, você tem controle interno do contas a receber? Eu tenho um manual. Deixa eu ver se você segue o seu manual. Então, vamos lá. Você faz isso? Você faz aquilo? Você confere? Você tica? Você concilia? Então, o papel do auditor interno é assegurar que você está cumprindo o controle interno.
Então, essa é a separação entre os dois. O controle é o procedimento e o auditor interno é o cara que avalia o seu procedimento. Perfeito. Eu acho que super claro aqui agora. É. Muito bem. Bom, já vi que temos uma duvidazinha aqui, né? É. Bom, da Havana Pereira. Pergunta. Dentre as características do auditor, qual Rafaela acha mais importante? A independência ou a ética? Não, aí eu acho que não tem mais importante aí, não. Aí é, ó, aí é pau a pau, Cília, aí é juntinho, é coladinho. Porque você hoje, você para ser um profissional de auditoria, é obrigatório, assim, você ser uma pessoa ética. Porque você vai ver coisas que você não concorda dentro dos negócios. Então, você precisa ser o cara que vai colocar isso para frente, que não vai aceitar isso. Então, ética tem que estar também no DNA. Independência foi o segundo ponto, não foi que ela perguntou? A independência é tão importante quanto, porque se você é um cara que necessita daquilo, a probabilidade de você não pontuar é muito grande. Então, por que se faz auditoria externa? Porque o cara precisa ser independente do processo, ele tem que estar fora. Ele tem que ser um cara contratado, ou seja, eu não tenho nenhuma ligação com Cecília. Eu posso olhar a vida financeira da Cecília e emitir uma opinião, porque eu não sou amigo da Cecília, eu não sou parente da Cecília. A Cecília não manda na minha vida. Então, por isso que eu posso aqui emitir uma opinião sobre os demonstrativos financeiros da Cecília. Porque eu tô isenta de qualquer opinião. Tanto que nós, auditores, ao auditarmos uma empresa, inclusive, assinamos um termo provando que nós não temos nenhuma relação que a gente julgue relevante de conformidade com isso. Então, eu garanto para o meu cliente que não tem nenhuma pessoa-chave dentro daquela empresa que vai atrapalhar a minha opinião. Se eu tiver, eu não vou assumir aquele trabalho, porque eu deixo de ser independente naquele processo. Então, tanto a independência como a ética, elas são pares nesse processo, não tenha dúvida disso, porque senão você não vai fazer um trabalho isento, você vai fazer um trabalho vicioso, você vai deixar de dar uma informação. Existe até o comprometimento, às vezes, da firma de auditoria, tem um cliente que paga tanto que ele não vai emitir opinião, o cara é 30% da receita daquela firma, você acha que ele vai querer perder aquele cliente? Então, tudo isso é pensado, tudo isso é avaliado. Então, não adianta a gente querer fazer um trabalho limpo, um trabalho inteligente, um trabalho de procedimento, se no final, dependendo do que você acha, não vai dar em nada. Não é isso. Então, a gente precisa separar muito bem essa opinião e essas duas características são fundamentais e fazem parte do perfil do auditor. Perfeito. Vamos lá. Temos outra pergunta aqui. Estou adorando. Sim. Vambora, vai para te dar tempo. O ingresso na carreira de auditoria interna, ele colocou entre asteriscos, funciona de que forma? Inclusive, quando isso, o ingresso na carreira de auditoria interna funciona de que forma? Inclusive, quando trabalhando dentro da empresa? Bom, primeiro, a sua empresa ou a empresa tem que ter uma área de auditoria interna. Certo? E ela precisa entender que é necessário fazer uma revisão dos procedimentos internos. E aí ela pode construir dentro a sua área de auditoria interna. Então, o que é que ele vai fazer? Provavelmente é um processo normal de contratação, um processo seletivo, e que ele provavelmente vai precisar ser um cara com um perfil trabalhado, então ele vai ter que ter ou uma expertise já na área de auditoria, ou um cara que teve vivência na área de consultoria, ou um cara que já trabalhou com planejamento em controle interno, para que ele tenha características para a empresa contratar ele. Ou, nada impede que a empresa contrate ele como trainee. E assim como na auditoria externa, ele vai aprender o manual, ele vai aprender o planejamento da auditoria interna, ele vai aprender a executar exames de auditoria interna, que nada se diferem, gente, da auditoria independente, os procedimentos são muito similares. A única diferença é que você está dentro e você reporta para o conselho, e o outro está fora e reporta para o cliente.
São similares os processos, a única coisa que um é dentro e outro fora. Perfeito. Espero que tenha respondido sua dúvida. Márcio Fábio. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. A auditoria é capaz de apresentar ao empreendedor uma opinião embasada sobre a realidade financeira do negócio com segurança e transparência? Vamos lá. O auditor, ele é um cara especializado em processo e procedimento. Então, o que ele vai fazer é executar, sim, um bom trabalho de controle e evidenciação. E vai mostrar se você é uma empresa transparente. Ou seja, se você tem um bom controle, se você reporta as informações de forma adequada, se você mantém a informação atenta e transparente, se você reporta para a diretoria, se você tem aprovação, níveis, enfim. Mas, se você quiser, por exemplo, conhecer a necessidade do seu negócio, digamos assim, a minha empresa precisa de capital de giro, a minha empresa pode pegar um empréstimo com terceiro, isso é uma visão talvez mais do consultor. É um cara que tem uma linha de especialização separada, mas eu vou contratar um consultor financeiro para ver se eu preciso de um caixa, para ver se o meu empréstimo está com uma taxa ok, se eu preciso renegociar isso. Então, se você quiser enveredar para a necessidade do seu negócio, a ideia seria um consultor. Mas se você quer avaliar se os procedimentos estão ok, se você está fazendo corretamente a contabilização, se você mantém os procedimentos atentos, sim, você pode contratar um auditor e ao final que ele emitir a sua opinião, você vai ter embasamento suficiente para dizer que os seus demonstrativos financeiros estão fidedignos. Então, sim, nessas duas avaliações. Perfeito. Temos que saber separar também, né? Isso, exatamente. Vamos lá. O estudante de contabilidade pode participar em trabalhos de auditoria contábil? Pode sim, pode. Eu entrei no mundo da auditoria, eu era 6º semestre da faculdade. Normalmente, eles contratam, as empresas de auditoria, essas independentes, eles contratam normalmente quando você está do 5º ao 7º semestre. Mas você já entra como trainee de auditoria. E o trainee de auditoria, tá tudo. Ele vai fazer tudo, normal. Não tem negócio de separação porque você não é formado, não. Ele vai enveredar 100% do trabalho. A única diferença é, quando você fizer carreira, que você for construindo a sua carreira, aí não, né? Porque você vai aceitando, você vai galgando outros cargos e aí você vai precisando de muito mais conhecimento. Você vai precisando de muito mais conhecimento. Aí não tem jeito. Tanto que foi aquilo que eu falei, no início você pode entrar até com outro curso. Não tem problema. Mas no caminhar da carreira, você é obrigado a fazer o curso de contabilidade. Pegando um pouquinho dessa dúvida, né? A gente já falou sobre algumas características como a proatividade, né? A ética e etc. Mas qual seria o perfil de um estudante de contabilidade para se tornar um auditor contábil? Primeiro, querer bastante. Acho que é o primeiro de tudo. Eu acho assim, são características que hoje, Cecília, eu acho que não é muito mais auditor, não. Acho que é de qualquer profissional de contabilidade. Nós, contadores, precisamos ter a mente mais aberta. Nós não somos operadores de papéis, somos operadores de informação. Informação não é folha de ofício, informação é sistema, informação é controle, informação é dado. Isso é informação. Então, contador precisa garantir que não é guardador de papel. Acabou esse cara. Entendeu? Esse cara hoje não existe. Nós somos formadores de informação, nós somos reporte de diretoria, nós somos conteúdo. Então, para isso, eu acho que, acima de tudo, estar atento muito à tecnologia, porque a contabilidade muda extremamente hoje, saindo da parte muito mais de informação para casamento de SPED, casamento de informação. Então, está atento, muito atento mesmo às mudanças tecnológicas, né? Formação técnica básica, Excel e inglês, básica para a gente ter. E duas características também que eu acho fundamentais para você conseguir avançar no mundo da auditoria: ética e proatividade. Sendo essas duas características
importantíssimas para o avanço. As outras são quase que básicas para você sobreviver no mercado, certo? E essas aí eu acho que garante a você possibilidade de avançar. E a carreira de auditoria é uma carreira brilhante. É uma carreira que lhe proporciona muito conteúdo, muito conhecimento, mas muito mesmo. Então, é uma coisa importantíssima, né? É uma linha de pesquisa muito bacana e quem tiver oportunidade, vontade mesmo, não desista. Embarque que é coisa boa. Eu acho que até quem é especializado em outros, né, outras áreas aqui de contabilidade estão com vontade de ir agora, né? De ser auditor hoje. Eu acho que sim. Bom, vamos lá. Lembrando, já estamos chegando perto do finalzinho, infelizmente. Mas podem ainda mandar uma perguntinha aqui pra gente, certo? E ainda tenho aqui duas para fazer, então, certo? Tudo bem, vamos lá. Bom, o que difere a auditoria de perícia? Existe um pouquinho de confusão, né? Existe também esse pouquinho de confusão, além do problema entre o consultor e o auditor também. Existe esse conflito entre o perito e o contador. E o auditor. É simples, assim, na minha cabeça é uma segregação, porque o auditor, ele é um cara que vai visar o procedimento contábil, ele vai realizar exames substantivos, ele vai realizar um planejamento e, ao final, ele vai emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Já o perito é o cara que vai avaliar um conflito entre duas pessoas. Então, eu fiz um contrato com Cecília. Eu contabilizei de uma forma, Cecília contabilizou de outra. Quem está certo, eu ou Cecília? Não sei. Vou contratar um perito. Então, o perito contábil, ele vai fazer uma avaliação sobre a estrutura que Cecília fez, a avaliação sobre a estrutura que eu fiz, e vai emitir um laudo pericial dizendo, olha, nem Rafaela nem Cecília estão certas. É essa aqui. Ou Rafaela está certa, Cecília está errada. Ou Cecília está certa e Rafaela está errada. Então, ele vai avaliar um conflito, ele vai emitir um laudo pericial final e ele vai avaliar normalmente esses atos de divergência. Aí ele pode ser contábil, ele pode ser judicial, ele pode ser extrajudicial. Então, são coisas, por exemplo, que a auditoria não tem nada a ver com conflito judicial, extrajudicial. Então, são esses segmentos diferentes. É porque eu acho que a linguagem perícia e auditoria remete à fiscalização. As pessoas têm essa concepção de que a gente está investigando, entendeu? Então, sempre tem esse conflito. É verdade. Vamos lá, mais uma pergunta. Além de ser formado em contabilidade, né, e ter registro, existe mais algum requisito necessário para se tornar auditor? Não, assim, o que você precisa ser formado em contabilidade, ter registro no conselho regional da sua cidade, né, do seu estado ativo. Só que com a avançada carreira, vamos dizer assim, Cecília vira diretora, certo? Então, para Cecília assinar um relatório de auditoria, ela precisa ter um que a gente chama de CNAE, que é o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, essa sigla CNAE. E aí o CNAE, ele tem CNAEs específicos. Por quê? Porque existem empresas que o negócio dele é tão diferente, Cecília, mas tão diferente que ele precisa ser técnico naquilo. Então, por exemplo, você vai auditar banco. O balanço do banco é completamente diferente a um balanço de um negócio comum. Então, existe um CNAE específico para quem audita bancos. Existe um CNAE, que é uma prova, certo? É igual ao exame de suficiência, exatamente igual, só que relacionado à área de auditoria. Então, existe o CNAE de bancos, existe o CNAE de empresas de capital aberto, que seria os da CVM, existe o CNAE da SUSEP, que é empresas seguradoras, e existe o CNAE QTG, que é geral, que é qualquer tipo de empresa que não seja essas anteriormente faladas. Então, existe essa coisa muito mais específica, porque chega um dado momento que para auditar esses negócios, você precisa ter uma avaliação específica. Então, a CVM, né, e o IBRACON, que são órgãos que regulamentam as auditorias, o CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e o IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Auditores Independentes, eles fazem casamentos de informação para garantir que o auditor ele seja uma pessoa capacitada para auditar esse tipo de negócio, porque é um negócio completamente diferente do comum. Então, fora essa coisa da contabilidade, do Conselho Federal e do CNAE, nada mais impede
que você seja um auditor. Perfeito. Rafaela, agradecer desde o início por todas as explicações, por todas as perguntas, certo? Certo. Queria perguntar se você tem algo a dizer a quem se interessou mais ainda pela área, né? Quem tem vontade, qual é a mensagem que você deixa para os futuros auditores? Cecília, eu que agradeço, adorei o convite, adorei o papo com você, foi muito bom. Eu deixo de mensagem assim para a turma, principalmente essa turma que está aí como você no curso de contábeis. Eu sou um entusiasta do mundo da auditoria, sabe? Eu falo com brio porque é uma área que conquista todos os dias o meu coração. Então, eu falo com amor, eu falo com carinho, eu falo com paixão disso, porque foi para mim um divisor de águas, né? E eu acho que é para muita gente uma oportunidade de conhecer a contabilidade de um jeito muito diferente do que a faculdade mostra para gente. Então, por favor, se vocês estiverem na dúvida se vai fazer tributária, se vai fazer outra coisa, pensa na auditoria, que é um caminho muito bacana, é uma oportunidade muito boa, tem uma carreira muito especial. Então, Cecília, se ainda não conquistou o coração, acho que agora, depois dessa live, tá Tô tudo dominado, apaixonada. Cecília. Tá tudo dominado. Então é isso, agradecer a você, a convite de Airan, de Marcelo, e um beijo para todos. Meu Instagram tá aí, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode mandar, eu respondo no direct. Tá tudo certo. A live foi maravilhosa. É muito importante, né, como uma profissional como você, que percebe, a gente percebe, que influencia de forma extremamente positiva com todos aqui que assistiram. Então, muito obrigada, pessoal, por todos que nos acompanharam desde o início da nossa live, quem mandou pergunta, quem não mandou também, porque foi muito explicativo e nem precisou. Falei bastante, Cecília. Quem não precisa, muito obrigada por terem participado. Próxima quarta a gente tem live, certo? E entre no Instagram da Rafaela, entre no nosso Instagram, acompanhe a gente, que tem muito conteúdo. Um beijo. Obrigada, beijo.